contra a hipertensão é essa coisa aqui, ó, bonita e simples, que todo mundo conhece, é a beterraba. Lembrando que beterraba existe em várias cores, tá? A gente conhece mais essa daqui, que é a beterraba de mesa, mas existem vários tipos de beterraba. É porque aqui no Brasil nós não usamos o potencial que essa planta possui. Na Europa ela é utilizada muito para produção de açúcar, produção do álcool, então por isso que a gente conhece mais essa roxinha aqui. Mas tem ela amarela, tem outras cores também. Se você mora em alguma região que tem outras beterrabas, pode fazer o uso dela também, tá? De outras cores aí. Mas essa é a mais comum. Bom, o nome científico da beterraba é Beta vulgaris. E o que a Beta vulgaris tem? A Beta vulgaris tem diversas vitaminas, diversos minerais, assim como qualquer planta medicinal, como o alho, como é o caso do chuchu, mas em especial ela tem o nitrato, tá? E ela também tem a betalaína e a beta-cianina. Esses compostos, eles têm assim uma atuação no nosso organismo maravilhoso. Por exemplo, o nitrato, ele vira o óxido nítrico, que é um vasodilatador potente. Então a beterraba, por exemplo, ela ajuda muito no desempenho cardiovascular. É uma planta que dá uma potência para o coração, faz com que as veias, as artérias, elas se dilatem, facilitando a passagem do sangue e com isso a melhora cardiovascular é incrível. Ela é uma planta vasodilatadora muito boa, uma planta excelente, inclusive foi muito utilizada por nós aqui na minha casa quando a minha esposa estava grávida e ela se encontrava numa situação complicada de pré-eclâmpsia e foi a beterraba com o chuchu que a gente utilizou e mais o limão, que foi excelente para o caso então de hipertensão, evitando-se o uso de qualquer dos medicamentos e com isso ela teve, né, uma gestação tranquila, nesse caso com o conhecimento da beterraba e do chuchu. Mas na outra gravidez a gente passou por complicações muito graves, onde a gente perdeu a nossa criança justamente porque ela fez uso de medicamento para baixar a pressão e não podia. Naquela época eu não tinha conhecimento das plantas e a gente sofreu com o caso. Já na outra, com o conhecimento da beterraba, salvou a vida da minha menina e no caso da minha esposa também. Então a beterraba é excelente para baixar a pressão. É comprovado cientificamente que a beterraba, por esse composto que é o nitrato, que se transforma no óxido nítrico, é um potente vasodilatador. Sendo um potente vasodilatador, não só abaixa a pressão, mas também, por exemplo, melhora o desempenho do coração como um todo, melhora a saúde cardiovascular como um todo, né? E ela também é uma planta que é afrodisíaca, melhora o desempenho sexual por isso, porque é uma planta que melhora a circulação. Esse pigmento aqui é um poderoso antioxidante, sendo antioxidante, é anti-inflamatório, anti-radicais livres. Sendo anti-radicais livres, evita vários processos degenerativos, por exemplo, evita o envelhecimento precoce das células, evita com que essas células sofram danos. E, por exemplo, para o cérebro é maravilhoso, preservando a saúde dos neurônios. Por isso é uma planta excelente para os casos do Alzheimer. Não estou falando que você vai fazer tratamento com beterraba para os casos de Alzheimer. Mas se você tem uma pessoa na sua família que tem Alzheimer, então se você faz o uso todo dia de um suco de beterraba ou de uma salada de beterraba, tenha certeza que a beterraba está ajudando nesse caso. Se você tem alguém na sua família que tenha problema cardiovascular, fazendo o uso da beterraba crua, tenha certeza, está ajudando. A beterraba ela é muito associada contra sendo antianêmica, e é verdade, pela grande concentração de ferro que ela possui. É uma planta da terra, uma planta que está ali realmente na terra, e ela não é à toa, ela carrega muitos e muitos minerais. Mas ela é um grande aliado para a saúde, inclusive para os diabéticos, é uma planta antidiabética muito potente. Às vezes as pessoas falam, beterraba, açúcar, doce, carboidrato, associa uma coisa com a outra e vai falar, beterraba não é algo que diabético deve fazer uso. Pelo contrário, fazer o uso da beterraba é excelente para os níveis de glicose. E ainda tem algumas outras plantas que podem ainda, no caso não da gestação, mas outras plantas que você pode complementar, como o caso da melissa, né, tanto officinalis como da outra mesmo, da Lipia alba, que é uma planta também ajuda nos casos da hipertensão, mas é uma planta que, por exemplo, tem a função de ser calmante. E sendo calmante também está atuando contra a vasoconstrição, que é um outro processo que leva à hipertensão arterial. Fazendo o uso do suco do chuchu cru, da beterraba com casca e tudo, e você fazer o uso,
excelente contra a hipertensão. No caso de uma criança pode estar fazendo uso, qualquer um, idoso, qualquer um pode fazer uso. Por que ela não é prejudicial contra o diabetes? Porque o carboidrato que está aqui não é simples, é um carboidrato mais complexo, é um carboidrato de mais difícil absorção. Ele demora a ser absorvido, tá bom? Então não tem perigo algum de você, diabético, fazer o uso da beterraba. A não ser que você, quando for fazer o uso do suco da beterraba, vai lá e taca açúcar. Aí é outra coisa. Aí a figura muda. Aí a história muda. Mas nesse caso é uma excelente planta, uma planta contra o diabetes, contra a hipertensão. Tá bom? Lembrando que na descrição do vídeo tem mais informação. E é isso. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E até a próxima, até o próximo vídeo. Tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau.